Os benefícios da aflição. Ser atirada ao chão é frequentemente a melhor coisa que poderia nos acontecer. Durante os primeiros momentos de uma crise, raramente é sábio e muitas vezes cruel dizer que o que Charles diz na citação acima. Enquanto você vomita por causa de uma quimioterapia, ou lava-se após um ataque físico, ou absorve a perda de um emprego, ou chora junto ao túmulo de sua criança, nesses momentos aprendemos com a melhor prática dos amigos de Jó. Não dizemos nada, sentamo-nos nas cinzas. Choramos com aqueles que choram, falamos mais com Deus a respeito deles do que lhe falamos a respeito de Deus. Nesses primeiros horríveis momentos, não precisamos declarar que diferença a graça e o tempo nas mãos de Deus podem fazer. Sabiamente, não falamos nada. No tempo de Charles, alguns dentro da comunidade psicológica também entenderam isso. Com frequência, antes que possamos oferecer ajuda moral ao que sofre, devemos primeiro limpar o caminho, permitindo que o tempo, o cuidado sem palavras e outras ajudas higiênicas e médicas reduzam as ansiedades e humores do trauma presente. Enquanto a dor diminui e a lucidez se recupera, pedaços de biscoito e gelo podem ser engolidos sem que sejam vomitados de volta. Frases e silêncios podem lentamente se reunir em uma conversa, e mais cedo ou mais tarde, juntos falaremos de Deus e seu propósito para tudo isso. Então, voltaremos juntos a fazer a velha pergunta mais uma vez: se acreditamos em Deus ou preferimos acreditar em nossas dúvidas sobre Ele? Essa antiga pergunta permanece a mesma, em comum com toda a história da humanidade. O que nós sofremos, queremos saber é por quê. Não é que não tenhamos nenhuma razão para continuar. Podemos descrever muito sobre o que das aflições em suas várias formas, incluindo o que há de pior dentre todos os transtornos mentais. Charles, por exemplo, pastoreou a sua igreja que ficava na mesma rua do Lux Hospital. Ele descreve o que viu ao caminho pelos corredores: ossos quebrados, distúrbios que deprimem o sistema, doenças incuráveis, aflições que destroem e abalam as estruturas e dores de todo tipo, praticamente insuportáveis. Descendo a rua, Charles nos informa que também lá fica uma cúpula, não tão distante do local onde discursava na época. Charles fala com voz notoriamente sóbria: agradeço a Deus pela experiência do lugar, do qual a cúpula faz parte, para onde nem sequer consigo olhar. Então, talvez voltando o pensamento para quando sua própria mente quase desfalecia, pausa e diz: eu espero nunca olhar para isso sem erguer meu coração em agradecimento a Deus por minha razão haver sido poupada. A cúpula que Charles se refere é o hospital, ou como nós o conhecemos hoje, o Bedlam. Em seguida, ele imagina os corredores de Bedlam. Com empatia e mistério passa a descrever o que de nossas mentes doentes. Não é uma pequena infelicidade ser desprovido de nossas faculdades, ter a mente varrida de lá para cá em ciclones de loucura desesperada e furiosa, ou ser vítima de alucinações que nos tornam
inúteis e até mesmo nos tiram do companheirismo com o semelhante. Bedlam faz com que Charles fale daqueles que sofreram a perda de toda razão, porém admite que nenhum resultado prático vai fluir da tentativa de entendimento de como Deus e sua graça explicam o ser humano nessa terrível condição. Então deixo isso para lá, diz ele. Com isso, o pregador decepciona nós que queremos uma resposta. O homem de Deus é humano também. Ele não sabe e nem nós sabemos. Só sabemos descrever o que, mas não o porquê de Deus permitir tal sofrimento, se Deus é Deus. Também sabemos muito sobre como as aflições e a depressão, em suas várias formas, operam em nossas vidas. Nesse livro descrevemos suas misérias. Contudo, benefícios surpreendentes da aflição também forjam o que conhecemos. Afinal, às vezes os sofredores dizem uma coisa estranha. Eles dão graça pelo que têm sofrido. Não todos, obviamente. Sabemos muito bem que as aflições podem alterar negativamente uma pessoa. Elas podem nos endurecer, nos deixar amargo, esmagar nossa fé em Deus e nos fazer céticos sobre as pessoas. Mas muitos que gostariam que os seus sofrimentos não acontecessem nos dizem, todavia, que vieram a aprender boas coisas que de outro modo não aprenderiam. Charles é uma dessas pessoas. Frequentemente me sinto muito grata a Deus por ter sofrido tenebrosa depressão, declara ele. Conheço as fronteiras do desespero e a horrível barreira desse abismo de trevas dentro da qual meus pés quase desapareceram. Mas por que ele é grato à depressão? Charles responde: centenas de vezes eu fui capaz de dar uma compreensão útil aos meus irmãos e irmãs que vieram para essa mesma condição, cuja compreensão jamais poderia ter dado se não tivesse conhecido o desânimo profundo deles. Nem todos nós estamos prontos para dizer o que Charles está dizendo. Nossa dor fica muito profunda. No entanto, isso pode nos ajudar a saber que Charles não expressava essa gratidão pela depressão de maneira leviana. Às vezes ele conseguia meditar sobre o mesmo assunto e chegar a uma conclusão diferente. Ainda nunca ouvi falar de ninguém que extraísse qualquer coisa boa do desespero. Ele também não podia ser leviano, porque sua transparência acerca da depressão teve um preço alto para ele. Alguns até usavam sua depressão contra ele, como um meio de repudiar o que ele tinha a dizer. No entanto, em meio à dolorosa decadência e ao fluxo desses sofrimentos, Charles voltou-se repetidas vezes à convicção de que não negociava sua fé e seus sofrimentos. Também podemos encontrar a tempo nossa condição por esse caminho surpreendente. Sofri tanta dor física como a maioria aqui presente, e também sei tanto sobre a depressão de espírito como qualquer um. Não trocaria com o homem mais saudável, ou com o mais rico, ou com o mais culto, ou com o mais eminente de todo mundo, se tivesse que desistir de minha fé em Jesus Cristo, provada como às vezes é. Em seu proveitoso livro, o Dr. Jennings observa historicamente que muitos heróis, homens e mulheres de genialidade que conquistaram tanto, fizeram o que fizeram a despeito de muito sofrimento. Na verdade, o Dr. Davis observa que muitos disseram que suas provações e dificuldades lhe permitiram ter o sucesso da maneira que tiveram.
Charles acredita nisso também. 6 anos antes de sua morte, enquanto rememorava sua vida, ele nos surpreendeu com sua perspectiva sobre a utilidade do sofrimento para fazer o bem na sua vida. Estou certo de que corri mais rápido com uma perna manca do que já corri com uma saudável. Estou certo de que vi mais no escuro do que jamais vi na luz. Mais estrelas, com certeza. Mais coisas no céu e menos coisas na terra. A bigorna, o fogo e o martelo são o que nos formam. Não fomos tão lapidados por qualquer outra coisa. Esse martelo pesado caindo sobre nós ajuda-nos a obter forma. Portanto, deixe a provação, a tribulação e a provação virem. Ao dizer isso, Charles assemelha-se ao apóstolo Paulo, que chamou por alívio, mas não encontrou nenhum. Portanto, em vez disso, escolheu gloriar-se em tudo que era fraco e falho acerca de si mesmo, descobrindo que a presença de Deus com ele provou ser mais abençoada do que a ausência de suas dores. Portanto, Charles acreditava naquilo que alguns duvidam, sobretudo que a presença do mal não requer a ausência de Deus. Mas ainda, ele acreditava que o sofrimento pode existir e ainda assim Deus ser bom, tanto como Deus é bom em si mesmo, como em relação a nós que sofremos. Nessa fé, Charles encontrou força, convicção, perseverança, alegria renovada e uma paz que de alguma forma transcende as dores mais atormentadoras que ele vivenciou. Ele encontrou na sua história pessoal, nas histórias dos heróis da fé que lutaram contra grandes provações, como Moisés, Elias, Davi e Paulo. Com José, Charles se apossaria das palavras: o mal que intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Ele acreditava que até mesmo as escolhas mais abomináveis de homens e mulheres não poderiam impedir que o bom propósito de Deus aconteça em nossas vidas. Em resumo, Charles não sabia por que Deus permitia tais coisas, mas sabia se inclinar diante da presença de Deus dentro dessas permissões e também obteve o benefício que Deus haveria de prover através delas. Sob essa perspectiva, uma nova pergunta se junta à antiga. Não apenas indagamos: por que coisas ruins acontecem? Também nos admiramos e indagamos: por que coisas boas ainda persistem? Charles considera muitos benefícios nas aflições. Esses benefícios duram mais e definitivamente triunfam sobre nossa dor, miséria e mal. Talvez, enquanto você lê esses benefícios, não se ache capaz de estimá-los como Charles o fez. Não deixe de impedi-lo de meditar sobre eles. Talvez, com o tempo, alguns deles vão se tornar tão queridos por você quanto eles uma vez foram para Charles. A aflição nos ensina a resistir às compreensões ilegítimas sobre como é a maturidade em Jesus. A fé não é carrancuda, a maturidade não é indolor. Desarrumados e acamados em meio ao nervosismo e à ausência de resposta, isso não é necessariamente um sinal de impiedade. É a presença de Jesus e na ausência de deleite que designa a situação e prover nossa esperança. Charles diz dessa maneira: a depressão de espírito não é um índice de declínio da graça.
A própria perda da alegria e a ausência de garantia podem ser acompanhadas pelo maior avanço na vida espiritual. Não queremos chuva todos os dias da semana e em todas as semanas do ano, mas se a chuva vem algumas vezes, ela deixa o campo fértil e enche os riachos. As aflições aprofundam nossa intimidade com Deus. Quando criança, estávamos fora ao entardecer, caminhando com nosso pai. Costumamos às vezes correr bem à frente. Logo aparecia um cão grande na rua e era surpreendente o quão intimamente nós nos agarrávamos ao nosso pai. Charles pode repetir as palavras do Salmo 119 em relação à bondade. Não a aflição em si, mas antes a obra redentora de Deus dentro dela. Descobri que há uma doçura dentro da amargura, que não é encontrada no mel. Uma segurança com Cristo em uma tempestade só pode ser perdida em uma calmaria. É bom para mim que eu tenha sido afligido. Da mesma maneira, ele pôde testemunhar de seu púlpito a respeito de como as suas aflições, na verdade, aumentaram sua estima por Jesus. Eu estive grandemente doente e tristemente deprimido, e temo que tenho me rebelado. E, portanto, olho de novo para ele e lhe digo que nesta noite ele é mais justo aos meus olhos do que era no início. As aflições nos capacitam a melhor receber as bênçãos. Esta queda no pó às vezes permite ao cristão carregar uma bênção de Deus que ele não conseguiria ter carregado se estivesse em posição vertical. Há de fato tal situação como está sendo esmagado por uma carga de graça, vergar devido a um tremendo peso de bênçãos, tantas bênçãos de Deus que se nossa alma estivesse prostrada por ela, não seriam ruínas para nós. A aflição expõe e extirpa nosso orgulho. Talvez possamos pensar nisso dessa maneira, tal quando de pé em uma loja de brechó, lembramos-nos do ditado: o lixo de um homem é o tesouro de outro. Com frequência misturamos o que Jesus valoriza com o que a boa vontade ele elimina. As aflições revelam para onde estamos com os olhos arregalados, se para nossos vazios ou ignorando os tesouros antigos. Estamos muito aptos a crescer em demasia de Charles. É uma boa coisa que nós sermos levados para baixo, para um buraco ou dois. Às vezes nos elevamos alto demais em nossa própria estima. E a menos que o Senhor leve embora um pouco de nossa alegria, seríamos totalmente destruídos por nosso orgulho. As aflições nos ensinam a empatia para com o outro. Spurgeon diz: se nunca estivesse com problemas conosco mesmos, seremos muito pobres consoladores para os outros. Não seria desvantagem alguma para um cirurgião se ele alguma vez soubesse o que é ter um osso quebrado. Você pode depender de que o toque dele seja mais delicado no futuro. Ele não seria tão duro com seus pacientes como seria se estivesse sentindo tal dor em si mesmo. As aflições são causadas por coisas feias. Entretanto, Jesus as adota como são. Ele as traz para dentro de seu próprio conselho. Aquele que ama até mesmo os inimigos coloca as nossas aflições à prova. Dá a ela seu próprio coração, provisão e casa. Vivendo com Jesus, as aflições se reconfiguram e assumem os seus propósitos a fim de promoverem as suas intenções. Nele, elas revertem
e impedem as notícias desagradáveis. Em outras palavras, nossas aflições pertencem a Cristo. Ele é seu mestre, não importa que pensamento cruel ou causa inexplicável lhe tenha dado luz. Jesus nos mostra suas feridas, as calúnias, as manipulações, as injustiças, os golpes do nosso corpo, os maltratos empilhados sobre ele. De lá, ele ainda ama. Ele nos convida para a comunhão de sua compaixão. E nas profundezas recebemos isso dele. Charles aprecia uma determinada imagem. Ele retratou um momento em um peregrino quando o cristão, em pânico, é engolido pelas profundezas de um rio e começa a afundar. A imagem retrata o companheiro do cristão chamado Esperança, empurrando-o para cima com um braço em seu entorno e levantando suas mãos, gritando: "Não temas, irmão, eu sinto fundo." Com essa imagem, sua mente, o pregador, tão familiarizado com as aflições, então se regozija com a esperança de que o ouviam. Isso é simplesmente o que Jesus faz em nossas provações, Charles proclama. Ele coloca os seus braços ao nosso redor e aponta para cima. Não temais, a água pode ser profunda, mas o fundo é bom. Pode ser que você sofra de uma doença na forma de depressão de espírito. As coisas parecem muito obscuras em seu coração, muito pesado. Quando a vida é como um dia de nevoeiro, quando a providência está nublada e tempestuosa, e você é apanhado em um furacão, quando sua alma está excessivamente aflita e você está ferido como um cacho pisado em um lagar de vinho. Ainda assim, agarre-se intimamente a Deus e nunca deixe de lado o temor reverente para com Ele. A despeito de quão excepcional e incomum possa ser as suas provações, sussurre como Jó esta palavra: ainda que ele me mate, nele confiarei.